Negociação suspensa, Flamengo decidiu recuar. Decisão tomada por Lucas Paquetá e torcida faz pressão? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Flamengo contra o Volta Redonda, segunda rodada do Campeonato Carioca, terceiro compromisso do Mengão na competição. A bola rola às 21h30 em Volta Redonda. O Flamengo viajou ontem já no final do dia e já estão concentrados na cidade para esta partida. O Mengão precisa dos 3 pontos no jogo de hoje. Já tem 2 jogos, apenas 1 ponto conquistado, é o terceiro colocado do Grupo B e já há uma pressão da torcida por conta dos resultados adversos. O Flamengo empatou um jogo e perdeu o outro. 3 pontos agora são muito importantes. O elenco sub-20 segue responsável pelos jogos do Campeonato Carioca. Há uma expectativa de que nas próximas rodadas alguns jogadores da equipe profissional já sejam integrados e utilizados junto com o sub-20, mas ainda não é dado como certa esta decisão. Inclusive eu queria saber de vocês, se vocês acham que o profissional já tem que voltar ou segue com o sub-20 por mais uma rodada. Quero saber de vocês em relação a isso, mas a tendência é que talvez alguns jogadores sejam utilizados na próxima rodada do Campeonato Carioca, alguns jogadores do profissional. Para este jogo de hoje, apenas o elenco sub-20 e o técnico Bruno Pivetti vai ter que fazer pelo menos 2 substituições em relação à partida contra o Bangu e também a partida contra a Portuguesa. Por quê? O Wallace foi negociado para a equipe do Bragantino e não está à disposição, e o lateral esquerdo Johnny também não está disponível porque sofreu uma lesão no ombro, inclusive passou por uma cirurgia. Com isso, a provável escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Volta Redonda, ela é a seguinte: Léo Nanete no gol, a linha defensiva com Daniel Salles pelo lado direito, Iago e João Vitor formam a dupla de zaga e do lado esquerdo, Gustavo é quem deve assumir o lugar do Johnny. No meio-campo, Lucas Vieira, Pablo Lúcio e o Guilherme Gomes. E no ataque, Douglas Telles, Joshua e a dúvida, David Viana ou Alan Santos para substituir a ausência do Wallace. Esta é a provável escalação do Flamengo para esta partida. Há uma pressão da torcida para os resultados. Os resultados eles precisam realmente melhorar, porque o Flamengo não está numa situação confortável no campeonato, por ser a equipe que tem mais jogos até aqui, junto com a Portuguesa, né? A única equipe que já disputou 2 partidas. 1 ponto não é legal. 3 pontos hoje importantes para que o Flamengo some 4 pontos, torça para um tropeço ou outro dos times que estão acima no grupo B para ficar numa colocação melhor. Campeonato é o que pede a torcida. Há essa pressão para que o resultado ele aconteça, há uma pressão para que o sub-20 saia e volte à equipe profissional. Por enquanto, o sub-20 é o responsável e é passar confiança para esses jogadores para que o resultado aconteça. Mudando de assunto, falar sobre o elenco profissional que está se preparando para os jogos importantíssimos da temporada, tanto jogos do Campeonato Brasileiro, Supercopa, Recopa, os jogos também do Campeonato Carioca, depois nas próximas etapas da competição. Uma decisão foi tomada e um problema foi resolvido em relação à Supercopa, porque o Corinthians estava reclamando que ia jogar no dia 29, enquanto o Flamengo jogaria no dia 28, e as duas equipes se enfrentam no dia 1º de fevereiro. O Corinthians estava se sentindo prejudicado por ter um dia a menos para se preparar e até mesmo para descansar para este jogo decisivo da Supercopa. Mas o problema ele está resolvido. Há um acordo entre Corinthians e Santos e o Corinthians vai jogar na Vila Belmiro no dia 28. Por que o Corinthians não pode jogar na Neoquímica Arena no dia 28? Porque já tem um jogo em São Paulo no dia 28 no Morumbi. E lá em São Paulo não pode ter 2 jogos no mesmo dia na capital. Então esse acordo ele foi feito com o Santos e o Corinthians vai jogar na Vila dia 28. Então as duas equipes jogam no dia 28, tanto Flamengo quanto Corinthians, deixando aí a situação igual, equilibrada, para não ter reclamação de nenhum lado. Tanto Flamengo quanto Corinthians terão o mesmo período para descanso, para preparação para a partida da Supercopa. A equipe do Flamengo que segue se preparando, a equipe do Flamengo que segue os trabalhos. Hoje tem treino, ontem teve treino, tudo normal com o elenco profissional, enquanto estão acontecendo os jogos da equipe sub-20 representando o profissional
no Campeonato Carioca. Antes de eu seguir com as informações do Flamengo, eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar. Tá vendo essa aba aqui escrito produto, que você pode comprar qualquer produto oficial licenciado do Flamengo. Tem camisa de treino, tem a camisa nova do Mengão, tem camisa licenciada de vários tipos, de vários preços que cabe no seu bolso. Tem também copo do Flamengo, garrafa do Flamengo, bola, todo tipo de produto que você quiser, você encontra aqui na nossa loja. Então, se você quer comprar presente para você mesmo, quer presentear alguém, faz a boa, ajuda o Flamengo, porque quando você compra produto oficial, você ajuda o Mengão e também ajuda o nosso trabalho se você clicar aqui nessa aba e comprar na nossa loja. Então, você gosta do BTB? Dá uma moral pra gente, encontre aqui o produto que você tá precisando, que você tá querendo e ajude muito no nosso trabalho. Seguindo com as informações, agora eu vou falar a respeito de uma negociação que está suspensa. Antes de eu falar sobre o Lucas Paquetá, que é o assunto também que vocês querem saber, eu vou falar sobre a negociação suspensa do volante A, que o Flamengo estava encaminhando uma negociação do Alan com a equipe do São Paulo e ainda tinha o Corinthians ali tentando uma negociação também pelo volante do Mengão. Mas a decisão da diretoria do Flamengo foi recuar nessa negociação com o São Paulo, pois da definição lá do impeachment do presidente do São Paulo, que foi votado ontem pelo Conselho Deliberativo. Ele foi retirado de forma imediata e agora o São Paulo tem 30 dias para convocar uma reunião para os sócios votarem e definir se ele vai realmente seguir impeachmentado. E o Flamengo decidiu que enquanto não tiver uma decisão, enquanto não tiver um veredito em relação a essa situação política do clube, não vai negociar o Alan com o São Paulo. Deu uma recuada, vai aguardar isso se desenrolar, tem alguns dias aí pela frente para saber qual vai ser a definição em relação a essa situação. Por enquanto, a negociação do Alan está suspensa e, por consequência, também o Flamengo não deve avançar com o Corinthians. Vai aguardar a situação ser resolvida, ter um resultado, ter um veredito em relação à situação do impeachment que foi votado ontem, para depois seguir ou não adiante com o negócio. Foi uma decisão da diretoria de recuar, até pela essa instabilidade política do clube, e depois vai decidir se vai ou não para frente essa negociação com o Alan. Vale destacar que o Flamengo já tomou essa decisão de que não quer a permanência do Alan no elenco, acha que o jogador não vai ter minutos em campo, ele não tem sido utilizado pelo técnico Felipe Luiz, na temporada passada teve poucas oportunidades, teve pouca minutagem, então a tendência é que ele de fato seja negociado, mas neste momento a negociação ela está suspensa. Neste momento a negociação foi paralisada e o Flamengo recuou nesta tratativa. Uma tratativa que está avançada é entre o Michael e o Santos. O Flamengo já liberou para o jogador negociar. A informação que sai na mídia paulista, a informação que sai dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos, é que o Santos encaminhou a contratação do Michael. O clube paulista deve pagar 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais pelo jogador, e o Flamengo ficará 20% dos direitos econômicos pensando em uma futura venda. Esse é o acordo que está sendo encaminhado. Anteriormente, a tentativa era por empréstimo, mas a decisão do Michael em querer ir fez com que o Santos quisesse uma contratação em definitivo. Então, a situação está sendo aí analisada, mas provavelmente esse será o modelo de negócio e o Flamengo já liberou, então essa negociação está avançada. Enquanto a do Alan foi suspensa, a negociação com o Michael ela avançou e está perto de ser concretizada. Para finalizar, Lucas Paquetá. O West Ham aguarda uma proposta oficial do Flamengo pelo jogador para avançar na negociação. Ainda não teve uma proposta oficial do Flamengo? Como assim? Não, ainda não teve. O Flamengo tem conversas recorrentes com o West Ham, está alinhando a situação antes de fazer uma proposta oficial. As partes caminham para um entendimento, mas ainda tem algumas distâncias a serem superadas. Os números da negociação eles já foram falados em uma das reuniões que aconteceram até aqui. De forma informal, o West Ham aceitou 35 milhões de euros oferecidos do Flamengo, mais 5 milhões de euros, metas em cotas, em situações que forem negociadas no contrato, totalizando 40 milhões de euros, com esse bônus, com tudo isso. Já foi aceito pelo West Ham. O Flamengo, de forma informal, ofereceu esta quantia. Agora o departamento de futebol trabalha em cima dos termos para apresentar ao presidente BAP, que precisa dar o aval. Quando o BAP der o aval, o Flamengo vai fazer a proposta oficial. Então a negociação ela está avançando de forma informal.
o Flamengo trabalha tudo para alinhar tudo, para entender todo o cenário, para convencer o West Ham, para alinhar as situações, para, enfim, enviar a proposta oficial. Ontem aconteceu uma reunião, ainda não foi a reunião que definiu a situação, acontecer ainda alguns encontros, o Flamengo vai enviar a proposta assim que o BAP der o aval. A situação está encaminhada, a situação está caminhando, mas o West Ham ainda trava uma saída imediata, quer um empréstimo, então precisa ser alinhado algumas situações, mas quando o BAP der o aval, o Flamengo vai fazer a proposta oficial e há uma expectativa e há um entusiasmo muito grande dentro do Mengão para que o acordo ele seja selado. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final, eu te peço para você curtir. Quando você curte, você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Quero lembrar a você que hoje, a partir das 7h30 da noite, nós estaremos ao vivo com mais uma cobertura dos Jogos do Flamengo para você, o melhor pré-jogo, depois uma transmissão Pique Rádio em alto nível, você acompanha aqui com a gente. Por isso é muito importante você ser inscrito no canal e se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!